Pessoal, boa noite. Vamos prosseguir, espero que vocês estejam bem. Nós vamos iniciar a apostila 2 com as aulas 9 e 10, um pouquinho da terceira lei de Newton em alguns exercícios e um pouquinho da primeira lei de Newton em alguns exercícios. Vocês não se impressionem com essa inversão, porque isso é para beneficiar o desenvolvimento, viu, queridos? Embora fique um pouco estranho parecer que a terceira lei vem antes da primeira, mas é bom começar pela terceira. Muito bem, então, vamos lá, tá? Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, aula 9, apostila alfa 2, tá bom? Lá na página 432. Então, vamos. Aqui. Terceira lei de Newton, princípio da ação-reação, aula 9. Tá? Aqui é o enunciado clássico desse princípio. Veja, a toda força de ação corresponde uma força de reação de mesma intensidade, quer dizer, mesmo valor, né? Mesmo módulo, mesma direção, mesma reta, porém de sentido oposto, setas diferentes. Né? Então vejam aqui um exemplo clássico, um pé chutando uma bola. Pé que eu simbolizei por A, a bola que eu simbolizei por B. Atenção a esta forma de denominar as forças, pessoal, isso é bastante importante. Ó. Essa força aqui, que está aplicada na bola, por que chamada de F de A sobre B? Porque é a força que A, que é o pé, né, veja, aplica sobre B, que é a bola. Então, essa primeira letra, bom, F é de força. Essa primeira letrinha, A, é de quem está aplicando a força. E o B é de quem está recebendo a força. Então, esta força que está na bola é aplicada por A. Então, a gente deve ler assim, força com que o A, pé, empurra a bola B. Ok? Pela terceira lei de Newton, se a pé chuta a bola B, reação, a bola devolve a força no pé. Então vejam, pessoal, aqui é a força do pé na bola e aqui é a força da bola no pé, ok? Simultâneas, ao mesmo tempo, uma na bola e a outra no pé, tá? Enquanto o pé chuta a bola devolve essa força no pé, quer dizer, ocorrem ao mesmo tempo. Tem mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade, mesmo valor, mesmo tamanho. Mesma direção dessa reta aqui que você está vendo, ó, da reta, né? Nesse caso aqui é a reta horizontal. Só que uma é para a direita e a outra é para a esquerda. Muito cuidado aqui, pessoal. Embora elas tenham o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos, elas não se anulam porque uma é na bola, outra é no pé, tá bom? Elas acontecem em corpos diferentes, distintos, portanto, elas não se anulam, ok? Tá? Elas somente se anulariam se ocorressem no mesmo corpo, ok, gente? Então, a ação na bola e a reação no pé não se anulam porque, embora tenham o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, elas estão acontecendo em corpos diferentes, tá? Muito bem. E aqui, pessoal, tem mesmo nome. O que eu quero dizer com isso? Lembra que a aula passada a gente chamou de força de resistência à penetração, né? O pé quer penetrar na bola, né? Então a bola resiste, ó, faz essa força aqui. É uma força normal, na verdade, né? Então, se o pé na bola é uma normal, a bola no pé vai ser uma normal também. Nós vamos discutir isso logo aqui no próximo slide. Então, ficou clara a ideia essencial aqui, pessoal, a ideia mais básica da terceira lei de Newton? Se A faz força em B, B devolve em A uma força de mesmo módulo, mesma reta de ação, só que de sentidos opostos. Embora elas tenham o mesmo módulo e sentidos opostos, elas não se anulam porque cada uma ocorre num corpo, tá? Ação na bola, reação no pé. Mais um lembretezinho. F de AB é o A pé aplicando força no B bola. Primeiro a letra aqui de quem aplica, depois a letra de quem recebe. Aqui a reação, ó, bola no pé. Quem aplica é a bola, quem recebe o pé. Primeira letra quem aplica, segunda letra quem recebe. Primeira letrinha aqui quem aplica, segunda letrinha quem recebe, ok? Bom, esse princípio da ação-reação, ele vale para todas as forças que você conhece. Força-peso, força normal, tração, atrito. Vamos verificar.
Lembrando da força-peso da semana passada. Lembra que a gente conversou, pessoal? A força com que a Terra puxa os corpos para o seu centro? Bom, pela terceira lei de Newton, se a Terra, pessoal, ó, Terra puxa o corpo, tá vendo? A Terra puxa o corpo, então é aplicada no corpo, ó. Quem aplica é a Terra, quem recebe é o corpo, que está aqui. Assim como a Terra puxa o corpo, ó, reação, pessoal, o corpo puxa a Terra também. A gente não costuma desenhar com muita frequência essa força de reação aqui, mas ela existe, tá? Então, simultaneamente, pessoal, enquanto um corpo é atraído pela Terra, a Terra também é atraída por ele, tá bom? Essa força de reação é lá no centro da Terra. E elas têm o mesmo módulo, viu, gente? Olha aqui, para entender o que significa isso aqui. Peso que a Terra puxa o corpo tem mesmo módulo do peso que o corpo puxa a Terra. Terra puxa corpo no corpo. Corpo puxa a Terra na Terra, tá bom? Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Não se anulam porque ocorrem em corpos distintos. Para calcular, peso igual a mg, como a gente já tinha visto. Massa em quilogramas, g em metro por segundo ao quadrado e o peso do corpo aqui vai dar em newtons, ok? Então a terceira lei de Newton se aplica a qualquer força. Primeiro exemplo aqui, quer dizer, a história da ação e reação, né, pessoal? Vale para o peso, vale para normal também. Aqui é uma outra representação do peso, viu, gente? Simplificando, né? Aqui, ó, a Terra puxa o corpo e o corpo puxa a Terra. A gente costuma fazer esse desenho aqui com mais frequência, que aliás foi o desenho que eu fiz semana passada para vocês, tá? Ó, ação e reação, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, não se anulam porque acontecem em corpos diferentes. Uma é no corpo, a outra é no centro da Terra, tá? Normal é a mesma coisa, pessoal. Lembra da semana passada esse desenho aqui, ó? Esse desenho aqui, a normal seria o quê? A resistência da superfície à penetração do corpo. O corpo quer entrar na superfície, a superfície resiste. A terceira lei também é verificada aí? Sim, é verificada. Veja o desenho aqui ao lado, pessoal. Olha só a interação, ó. Interação entre o corpo apoiado e a superfície de apoio. O corpo, olha aqui, pessoal, aperta a superfície. Se você puser a mão por baixo do corpo, você vai sentir essa força aqui de esmagamento, ó. Então, que força é essa? É a normal, esmagamento que o corpo está fazendo na superfície, ó. O corpo aplica uma normal, corpo, ó. C de corpo, S de superfície. O corpo esmagando a superfície, então é na superfície. Reação, a superfície resistindo à penetração do corpo, tá? Então, o corpo esmaga a superfície porque quer entrar nele, ó. Ou nela, né? O corpo esmaga a superfície porque quer entrar nela, a superfície. A superfície reage no corpo e resiste à penetração. Velha força normal, tá? A gente costuma desenhar essa força com mais frequência no corpo. A gente não desenha com tanta frequência no apoio, mas também existe no apoio, tá bom, gente? Então, esmagamento, ó. A caixinha esmaga o apoio e o apoio devolve essa força na caixinha, resistindo à penetração dela. Tem mesmo módulo também, tanto a força que o corpo aperta o apoio, quanto a que o apoio devolve no corpo, tá? Mesmo módulo. Não tem formulinha para normal, tá? A normal depende da situação em que o corpo se encontra, beleza? A gente costuma desenhar mais assim, né? Tudo bem? Então, mais uma vezinha só, corpo na superfície, esmagando. Superfície no corpo, resistindo à penetração do corpo, tá? Uma terceira força que também lida com ação e reação, atração. Vamos tomar um pouquinho mais de cuidado aqui, pessoal, que aqui tem um pouquinho mais delicado aqui, ó. Então veja, aqui um corpo, uma pessoa, perdão, A, puxando um fio que puxa uma caixa. Eu vou separar, como se eu pudesse desenhar separadamente, só para a gente enxergar as forças, tá? Esse desenho aqui embaixo mostra a pessoa, o fio e o bloco aqui, pessoal, separados. Mas eu quero que vocês imaginem que eles continuam juntos. Eu só os imaginei separados para a gente conseguir desenhar as forças, ok? Então veja. Primeira interação. As mãos da pessoa puxam a ponta esquerda do fio, tá? Então a ação e reação vai aparecer aqui, gente, ó, tá? A pessoa, olha aqui, tração com que A, olha aqui na pontinha do fio, olha aqui para a ponta esquerda desse fio. Que força é essa? Lê aqui, ó, tração que A aplica no fio. Quem é A? É a pessoa. Quem é F?
É o fio. Então, que força é essa que aparece na ponta esquerda do fio? Lê aqui, tração, que A puxa o fio. Pessoal, se A puxa o fio, reação, fio puxa A. Ou seja, se a pessoa A puxa o fio F pela ponta esquerda aqui, ó, para cá, o fio F puxa a pessoa. Então fica ação, pessoa no fio. Reação, fio na pessoa. Tá vendo, ó? Então esse carinha puxa o fio, gente. Ó, a tração que a pessoa A faz no fio para a esquerda. Reação, o fio puxa a pessoa para a direita. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos e não se anulam porque uma é no fio, outra é na mão de quem puxa, tá? Veja, pessoal, ó, A no fio, fio no A. Perceba? É só inverter a letra aqui que você percebe a ação e a reação. A puxa fio, fio puxa A. A no fio é aplicada no fio, claro, e fio no A é aplicada na mão de A. Agora continua com o fio aqui, pessoal. A outra ponta direita do fio vai interagir com quem? Enquanto a ponta esquerda interage com as mãos da pessoa, a ponta direita interage com o bloco. Veja, pessoal, o fio puxa o bloco, ó. Fio puxa o bloco para a esquerda, ação. Reação, o bloco puxa o fio para a direita. Repetindo, fio puxa bloco para a esquerda, ação. Reação, bloco puxa a ponta direita do fio para a direita, ok? Ó, fio, bloco, bloco, fio, ação e reação. Inverteu as letrinhas, num parzinho de letras você tem a ação. Inverteu as letrinhas, você tem a reação. Ó, fio no bloco, bloco no fio. Fio no bloco onde? No próprio bloco. Bloco no fio onde? No fio. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Não se anulam porque ocorrem em corpos diferentes, uma no bloco, outra na ponta direita do fio. Pessoal, quando o exercício considerar o fio ideal, quer dizer, quando o fio tiver uma massa muito menor do que a massa dos outros corpos envolvidos, por exemplo, se esse fio aqui tivesse uma massa muito menor que essa pessoa e que esse bloco aqui, o que vai acontecer, pessoal? Todas estas 4 trações serão iguais. A princípio, estas 2 trações aqui seriam iguais porque formam paração-reação, né? E estas 2 aqui seriam iguais porque formam outro paração-reação. Aqui, mão, fio. Aqui, bloco, fio. No caso do fio ideal, elas todas acabam ficando iguais, tá? Então, as 4 forças aqui, ó. Então, o fio, pessoal, ele propaga a força. Então, a força que se propaga por todo o fio aqui é a mesma. Por isso, eu poderia chamar todas elas aqui. Fio no A, A no fio. Fio no B, B no fio. Poderia chamar todas, como se trata do mesmo fio e ainda sem massa, chamá-las de T. Todas, tá? E o módulo dela depende do quanto que a pessoa puxa. Então não tem fórmula, depende do contexto, tá bom, queridos? Aqui eu coloquei uma situação anterior. Aqui nós tínhamos só um fio, né? Com o corpo, a pessoa puxando aqui e o bloquinho do outro lado. Vamos imaginar que se nós tivermos assim, ó, 2 fios, tá vendo, gente? Ó, um bloco A, um fio 1, o bloco B, um fio 2 e o bloco C. Tá? Um exemplo aqui. Imagine que alguém venha pela direita e puxe o A, tá? Alguém pega aqui, ó, segura no corpo A e dá um puxão nele. Agora eu separei todos os fios e corpos para você enxergar tudo, tá? O que está acontecendo aqui, gente? Ó, tá vendo? Ó, separei os corpos A e B aqui em cima e o fio aqui embaixo, tá? Porque não coube colocar o fio aqui dentro, pessoal. Então deixei o corpo A aqui, o fio um pouquinho mais embaixo, o corpo B aqui, o fio um pouquinho mais embaixo e o corpo C aqui. Então você vai analisar cada uma das interações, ó. Primeiro aqui, ó. Aqui, ó. F puxa A, né? Aí o que o A faz, pessoal? O A puxa aqui, ó. O A tá ligado à ponta direita desse primeiro fio. Então o A puxa a ponta direita aqui com T1, ó. O A puxa com T1 o fio, e o fio puxa com T1 o A. Então o que é isso aqui, gente? Essa força aqui embaixo que eu tô apontando, ó. A puxa a ponta direita do fio. A ponta direita do fio puxa o A com T1. É o mesmo fio, ó. Agora, o fio puxa B com T1. B puxa o fio com T1 também. Note que nesse fio T1 ligado a A e B, a tração é T1 em todos os elementos. No corpo A, no fio e no corpo B. Então aqui, gente, ó. Fio 1 puxa A puxa fio 1. Fio 1 puxa B, B puxa fio 1. Vamos para outro corpo agora. B puxa o fio 2 com T2, fio 2 puxa B com T2 também. Ação e reação, ó, sentidos opostos. Fio 2 puxa C com T2, C puxa o fio com T2 também. Tá?
Mesma coisa, mesma coisa. Esse desenho que eu fiz aqui no slide anterior, para 2 corpos e 1 fio, veja como ele se reproduz nos dois aqui, ó, mesmo desenho. Olha como esse desenho aqui e esse fio, pessoal, são iguais a esse desenho desse lado aqui e este fio aqui. Só que aqui, entre A e B e o fio 1, só tração 1. Entre B, A e o fio 2, só tração 2, tá vendo? Ok? Depois você separa essa figurinha. Assim que terminar a aula, eu já vou disponibilizar o slide para vocês verem também, tá bom, gente? Atrito agora. Falar um pouquinho de atrito, também tem ação e reação no atrito, viu, gente? Ó, força de atrito, força de contato que representa a resistência, a tendência de deslizamento de um objeto, né? Para onde o corpo tender a escorregar, o que o atrito faz? Faz o contrário, né? Tenta segurar o corpo. Ó. Então veja aqui, por exemplo, essa força aqui, que eu coloquei em azul, pessoal, o que ela quer fazer? Puxar esse bloco para a direita, né? Essa força F aqui quer puxar o bloco para a direita. Então ele tende, olha a tendência dele deslizar, gente, vai para a direita. Olha o atrito, contrário. Então o apoio, que é a superfície, faz no corpo um atrito contra a tendência que o corpo tem de deslizar. Eu puxo essa caixa, ela tende a deslizar para a direita, o atrito aparece contra a tendência que a caixa tem a deslizar. Só que pelo princípio da ação e reação, pessoal, se o chão aplica na caixa, a superfície, né, na caixa, ó, superfície S no corpo C, ou na caixa, ó, superfície no corpo, aplica uma força para a esquerda, reação, o corpo tem que aplicar na superfície uma força para a direita. Então, enquanto a superfície aplica no corpo uma resistência por atrito contra a tendência de deslizamento, pessoal, tem a reação, né? Que tem a mesma direção, mesmo módulo, só que sentido oposto. Então, enquanto a superfície faz atrito no corpo para a esquerda, aqui, ó, o corpo faz atrito na superfície para a direita. Por isso é que, às vezes, quando a caixa é muito pesadona, assim, pessoal, o que acontece? Quando ela é arrastada, ela acaba arrancando até um pedaço do apoio aqui, ó. É essa força que ela aplica de atrito para a direita que acaba arrancando um pedaço do apoio. Tá? Então, se o corpo tender a deslizar para a direita, o chão, superfície, aplica na caixa uma força para a esquerda. Ação, reação de atrito, a caixa no solo. Tá bom? Solo na caixa para a esquerda, caixa no solo para a direita. Mesma coisa aqui, ó. Abandonamos uma caixinha num plano inclinado, qual a tendência dela, pessoal? Deslizar para baixo, né? Olha aqui a tendência de deslizar, ó. Aqui, ó. E olha o atrito contra essa tendência, tá vendo? Que é esse atrito, então, contra essa tendência de deslizar. Então, a superfície faz no corpo uma contratendência ao deslizamento. Agora, aplica o princípio da ação e reação. Se a superfície aplica no corpo uma resistência para cá, ó, para cima, o corpo vai aplicar no apoio uma força de atrito para baixo. Então, superfície do plano inclinado aplica no corpo um atrito para cima, para tentar evitar que ele escorregue. Reação, o corpo aplica no apoio um atrito para baixo. Ó. Por isso que às vezes a caixa arranca um pedaço do apoio também, tá bom? Então o que nós fizemos até agora, pessoal? Nós revisamos todas as forças que nós vimos a semana passada no contexto da terceira lei de Newton, para você verificar que sempre que há uma força de A em B, há uma reação de B em A. Seja peso, seja normal, seja tração, seja atrito, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui tem um exercício para a gente fazer, que é o segundo da página 433. Tá? Aqui é o seguinte, pessoal, uma caminhonete vai puxar um barco aqui, você tá vendo? Eu fiz as forças aqui, tá vendo? Ó, eu separei aqui. Eu peguei a caminhonete, peguei esse cabo que liga a caminhonete nesse barco aqui, separei todos aqui para você ver todas as forças aparecendo, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Aqui, pessoal, como a roda tende a patinar, essa roda da frente da caminhonete é a roda motora, né? Quando a pessoa pisa no acelerador, ela tende a deslizar para trás. Aí o asfalto resiste a esse deslizamento e acaba empurrando o automóvel para frente. Então aqui é uma espécie de um atrito que ajuda. Imagina o seguinte, pessoal. Quando a gente pisa no acelerador, a roda não tende a fazer isso, ó, patinar para trás. Se a borracha do pneu colar no asfalto, o pneu tende, né, a deslizar para trás. Aí o asfalto resiste e empurra a roda para frente, por isso que o carro anda. Então essa que é a força que acaba movendo o automóvel. E lá atrás, ó, nós temos aqui a resistência do atrito à caminhonete e a resistência do atrito ao barco. Então, para que esse conjunto consiga andar, essa força de atrito motor tem que ganhar das resistências por atrito. Por isso que a resposta aqui, ó,
é a item E, gente. A condição para que o conjunto acelere para a direita é que o atrito trocado entre a caminhonete e o chão seja maior, né, que o atrito trocado entre o reboque e o chão. Quer dizer, o atrito aplicado entre... esse aqui que o chão aplica na caminhonete, empurrando a caminhonete para frente, tem que ser maior do que esse aqui, gente, ó, que está resistindo, tá vendo? Esse aqui é mais tranquilo, né, gente? Vamos pro 2. Esse 2 aqui é muito bom exercício, gente. Ó, calma, que a figurinha está um pouquinho poluída aqui, mas eu vou explicar para vocês o que é. Calma. Olha, aqui é um mobile. É um mobile, pessoal. Aqui eu tenho um corpo A, um fio 1, corpo B, um fio 2, um corpo C e um fio 3, tá vendo? Tá? É da página 433, gente, exercício 3. Esse corpo A tem peso 0,6, o corpo B tem peso 0,5 e o corpo C tem peso 0,4, tá, gente? 0,6, 0,5, 0,4. Fio 1, fio 2, fio 3. Vou pegar essa figura que você está vendo e vou desenhar aqui ao lado, pessoal, com todos os elementos separados, tá? Então, peguei o corpo A, deixei aqui embaixo, peguei o fio 1, coloquei aqui, peguei o corpo B, coloquei aqui, peguei o fio 2, coloquei aqui, peguei o corpo C, coloquei um pouquinho mais para cima e coloquei o fio 3 lá ligado ao teto, ó, tá vendo? Vamos olhar agora quais são as forças que agem sobre cada um dos corpos, pessoal. Quer ver? Eu vou voltar um pouquinho, gente, na tela para você poder enxergar. Tá vendo? Tudo bem, né? Dá para enxergar. Aqui a gente tinha perdido esse pedacinho do slide aqui que não coube. Olha só aqui, pessoal. Ó. Primeiro, ele quer que você assinale a força, a alternativa correta. Ó. No corpo A, o peso aplicado pela Terra e a tração aplicada pelo fio 1, olha aqui, olha para o corpo A, o peso que a Terra aplica e o fio 1, pessoal, está segurando, né, o corpo A. Lembra que a tração sempre resiste à separação entre o corpo e o fio? O corpo A tende a despencar, né? Então o fio aplica essa tração 1 aqui, ó, e não deixa o A cair, né? Olha o que ele fala, pessoal, no corpo A, o peso aplicado pela Terra e a tração aplicada pelo fio 1 constitui um para-ação-reação. Não, tá errado isso, né, gente? Porque a gente lembra lá do que eu falei lá no slidezinho do para-ação-reação. As forças que compõem um para-ação-reação tem que ter mesmo nome. Estas duas fazem um para-ação-reação. Essa aqui, ó. O corpo A puxa o fio com tração para baixo aqui e o fio puxa o corpo A com tração para cima. Isto é um para-ação-reação. Tração, ó. Aqui tem outro, ó. O fio puxa o corpo B para baixo com T1 e o corpo B puxa o fio com T1 para cima. Ação e reação. T1, T1, T2, 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 T3, T3, tá vendo? Agora, T1 com peso, não. Forças de para-ação-reação tem que ter mesmo nome. Então, o A tá errado, tá? B. Há duas forças aplicadas no corpo B. O peso dele e a tração do fio 2. Olha para o corpo B. O peso está certo, a tração 2, mas faltou a tração 1, porque o corpo B, olha só, pessoal, olha para o corpo B, ele está ligado ao fio 1 por baixo, ao fio 2 por cima, então tem tração 1 que puxa aqui para baixo e tração 2 que puxa para cima, olha só o corpo B, tração 1 para baixo, a tração 2 para cima, além do peso, então ficou faltando uma força, né? Ele falou que só tem a tração aplicada pelo fio 2, faltou a tração aplicada pelo fio 1 no corpo B aqui, ó, puxando para baixo. C, a intensidade da força que o fio 1 aplica ao corpo B, fio 1, é maior do que ele aplica no corpo A. Não, né, gente? Ó, o fio 1 liga o B ao A. Eu acabei de dizer a vocês, quando o fio for ideal, todas essas trações 1 são iguais aqui, né? Aqui aplicada no corpo 2, aqui aplicada no fio 1 e aqui aplicada lá no corpo A. Porque é sempre, ó, tudo o mesmo fio aqui, que liga o B ao corpo A, né? Tudo tração 1, então ele falou que a intensidade da força que o fio 1 aplica a B é maior a que o fio 1 aplica o A. Não, é o mesmo fio, trações iguais. D, olha só, o fio 3 será o único fio que vai arrebentar. Cadê o fio 3? Está aqui em cima, gente, ó. Pois a tração nele aplicada é mais intensa que a tração máxima. Sabe o que ele falou aqui, gente? O máximo que o fio suporta é 1.2. Agora eu vou mostrar um desenho, uma figurinha na página seguinte. Atenção, hein, pessoal? O máximo que o fio suporta, todos esses fios suportam 1.2, tá? Olha isso aqui, gente. Agora eu peguei a figura e fui dividindo. Aqui está o corpo A. Só o corpo A sozinho. Quem segura o corpo A? Olha aqui, ó. Quem segura o corpo A? Só o fio 1, tá vendo? Então, quem segura o corpo A? Só o fio 1. Então, a tração 1 é só igual ao peso de A. Então, o fio 1 precisa só segurar o peso de A. Então, vale 0,6.
Porque o peso de A é 0,6, o fio 1, se você voltar aqui, ó, peso de A é 0,6, peso do B é 0,5, peso do C é 0,4. Olha para essa figurinha, pessoal. O fio 1 sustenta só o corpo A. O fio 2, olha para o que tem abaixo dele, sustenta o B e o A. E o fio 3 sustenta o C, o B e o A. Então o fio C é o que mais sustenta os corpos, ó, sustenta 3. O fio 2 sustenta 2 e o fio 1 sustenta só o A. Então, se você voltar aqui, ó, o fio 1 sustenta só o A, 0,6. O fio 2, tração 2, sustenta esses dois, ó, 1,1. É a soma do peso do A com o peso do B. E o fio 3 lá em cima, pessoal, sustenta esses 3, ó. Tá vendo? E a soma dos 3 pesos que o fio 3 está sustentando dá 1,5 e 1,5 passa 1,2. Por isso que o fio 3 arrebenta e a resposta é D. Tá correta. Tá correta, então, né, gente? Tudo bem? Então, primeiro eu desenhei todas as forças separadas aqui para você enxergar, tá? Ó, T1 se propagando pelo fio 1, sai do A, passa pelo fio, vai até o B. Depois T2 sai do B, passa pelo fio 2, vai até o C. Depois a tração 3 sai do corpo C, passa pelo fio 3, vai até o teto, tá? Ação-reação sempre com o mesmo nome. Então, quem sustenta mais força aqui é o tração 3, né, gente? Que sustenta esses 3 pesos aqui, dá 1,5, estoura, ó, ultrapassa 1,2, beleza? Então a resposta certa é a D. E aí o fio 1 será o primeiro a arrebentar? Não, né, pessoal? Não, o fio 1 está sustentando só o peso do A, tá? Beleza? Tudo bem? Então, pessoal, aí acabou a primeira parte. Acabou a primeira parte, tá? Então, essa primeira aula, aula 9, uma aula de terceira lei de Newton. Procure ler o livrinho. Depois você pode assistir o vídeo de novo. Eu vou deixar o slide disponível assim que terminar esse vídeo. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no nosso grupo lá no WhatsApp, tá bom, gente? Tá? E tentem fazer a tarefa que é indicada na parte que está escrito assim, ó. Quando termina a aula, né, gente, está escrito assim, ó, orientação de estudo. Lá na página 434. Então você tem a tarefa mínima, a tarefa complementar, você tem a tarefa desafio. Tenta fazer pelo menos a mínima e a complementar. Deixa desafio que num outro momento a gente resolve isso. O pessoal das exatas pode tentar fazer a tarefa desafio, tá? Então tenta fazer pelo menos a mínima e a complementar. Onde, pessoal? Terminou a aula, tá na orientação de estudo, lá no finalzinho da aula, tá? Vamos à aula 10 agora, pessoal. A aula 10 vai para a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, tranquila, vai discutir o quê? A segunda lei, que é a mais delicada. Nós vamos discutir na próxima aula, tá, gente? Ó, primeira lei de Newton, princípio. Terceira lei acabamos de ver, princípio da ação e reação. Ok. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. O que ele diz? Imagine que você tem um corpo, tá? Aqui, ó, 3 forças. Imagine que você vai achar a resultante dessas 3 forças, somando as 3 forças. Ou você usa o método do polígono, que nós aprendemos, ou o método das componentes. Imagine que você faça a soma das 3 forças e dê uma resultante 0, tá? Então imagine que um corpo submetido a 3 forças tenha como resultante 0. Isso pode acontecer? Claro. Se isso acontecer, você vai dizer que o corpo está em equilíbrio. E qual é a consequência de um corpo em equilíbrio, pessoal? A velocidade dele não varia. Tem módulo constante, tem direção constante, tem sentido constante. Tá? Quer dizer, o valor dela não vai nem aumentar e nem diminuir. Não vai variar a direção. Lembra que na curva a direção, que é sempre tangente, vai variando? Então aqui não vai variar. E o sentido também não pode variar. Então, quando a soma das forças que atuam vetorialmente sobre um corpo resultam em 0, você diz que ele está em equilíbrio. Equilíbrio em física, pessoal, fisicamente falando, significa nenhuma alteração de velocidade, tá? E quais são as nossas situações do dia a dia em que nenhuma alteração de velocidade num corpo é verificada? 2 possibilidades, hein? Gente, ó, são 2 possibilidades, tá? Não dá para afirmar se está numa ou noutra, tá? Pode estar numa ou em outra. Ou em repouso, ou em MRU. Ó o resuminho aqui, ó. Conclusão. Somou as forças vetorialmente que agem sobre um corpo. Deu 0? Tá, equilíbrio. O que significa? Vetor velocidade constante. Vetor velocidade constante. Nada varia. Módulo constante, direção constante, sentido constante. Quais são as situações do dia a dia em que nós podemos encontrar algo nessa situação? Ou no repouso ou no MRU. Lembra aquelas situações todas que nós vimos em aulas passadas, pessoal? Repouso, MRU, depois tem o retilíneo acelerado, retilíneo retardado, circular uniforme, circular acelerado e circular retardado.
São 7 ao todo, né? Repouso e MRU. Depois tem o reto acelerado ou reto retardado. Depois tem os 3 circulares, uniforme, acelerado e retardado. Das 7 situações que nós vimos, as 2 únicas em que nenhuma alteração da velocidade vai ocorrer, ele estará em equilíbrio, resultante zero, são essas 2, repouso ou MRU, ok? Então, somou forças, resultou em zero, ele está em equilíbrio. O que significa isso? Nenhuma alteração de velocidade. Em quais situações o corpo pode se encontrar ou repouso ou MRU? Reto, uniforme ou paradão, tá? Aqui, gente, ó, a palavra inércia, por quê? Princípio da inércia, né? Primeira lei de Newton, que caracteriza o que acontece com o corpo em equilíbrio. Olha só, pessoal. Olha só, inércia é uma tendência, todo o corpo em equilíbrio, seja o equilíbrio do repouso ou MRU, que são as 2 situações, tende a ficar assim. Quer dizer, um corpo parado vai ficar parado enquanto a resultante nele for zero. Tá? Ele só vai sair do repouso se aparecer uma resultante diferente de zero. Tá? Então, enquanto a resultante for zero, ele tem a preferência de continuar em repouso. E se ele estiver em MRU também, e a resultante for zero, ele continua em MRU. Então, pessoal, o equilíbrio, que é a resultante zero, a velocidade constante, que acontece no repouso e no MRU, são situações em que a natureza tende a permanecer nelas. Quer dizer, um corpo parado só sai do repouso e um corpo em MRU só deixa o MRU se uma força resultante diferente de zero acontecer, tá bom? Então, veja aqui um exemplo, ó. Um ônibus parado, as pessoas dentro dele. Num dado momento, ó, o ônibus parte. Tá vendo, pessoal? Apareceu uma resultante, ó. Tá vendo? Diferente de zero, que vai acelerar o corpo. Olha a tendência que os corpos têm de ficar como estavam. Aqui no repouso não tinha resultante, viu, gente? Era zero, tá? Aí, de repente, ó, ele parte. Qual é a tendência dos corpos? Eles caem para trás. Por quê? Porque a tendência deles é ficar em repouso. Da mesma forma, pessoal, imagina um ônibus MRU, tá? Em movimento para cá, para a direita, ó. Aí ele freia. Olha, aparece uma força contrária, uma aceleração contrária, brecando o corpo, né? Olha a tendência dos corpos, pessoal, é continuar para frente. Então é essa velha história, um corpo em repouso tende a ficar em repouso. Basta você observar um ônibus partindo e as pessoas caindo, querendo ficar, né? E um ônibus freando, vejam, as pessoas tendem a continuar. Por quê? Porque o repouso e o MRU são 2 situações tendenciais, né? Em que os corpos tendem a permanecer. Tá bom? Então a primeira lei vai colocar o que, pessoal? O que se espera de um corpo cuja resultante seja zero? Equilíbrio. Força resultante zero, equilíbrio. Nenhuma alteração de velocidade ou repouso MRU. Tanto é que quando você tenta tirar um corpo do repouso ou do MRU, ele tende a ficar. Exemplos aqui, ó. Tá bom? Bom, primeiro exemplo. Aqui, ó, um exercício. É uma aula mais tranquila essa, viu, pessoal? Aqui o exercício do drone, ele diz assim, ó. Essa pessoa que está operando esse drone. Esses 2 aqui em cima, pessoal, o primeiro da página 436 e o quarto da página 438, eu deixei o gabarito para vocês, porque eu preferi fazer o 2 e o 3 que são melhores, tá? E deixei os outros 2 aqui para vocês, tá? Então dei a resposta já, exercícios de sala de aula, tá bom? Com resposta, tenta fazer, eu vou resolver esses 2 aqui. Vamos lá. Drones são veículos aéreos não tripulados, veja, que podem ser controlados à distância. Eles têm diversas aplicações, muito bem, muito bem. Considere um drone, olha agora a informação importante, pessoal, que se movimenta em linha reta sem alterar a sua rapidez. Vamos traduzir essa informação. Drone movimenta em linha reta, movimento retilíneo, sem alterar a sua velocidade, né? Rapidez. Linha reta sem alterar a velocidade. Linha reta sem alterar a velocidade. MRU. Tá? Tá vendo, pessoal? Então ele se movimenta verticalmente em MRU. E horizontalmente no sentido de... então ele está o quê? Ó? Ele está subindo e ao mesmo tempo se afastando dessa pessoa aqui. Mas ele diz que essa velocidade com que ele sobe e se afasta são constantes. Ele fala, ó. Linha reta sem alterar a sua rapidez. Traduzindo, pessoal. Denunciado é um MRU. Então essa informação escondida aqui, ó. Componente vertical, aqui, ó, movimentando em linha reta, movimento retilíneo, sem alterar a velocidade, a rapidez, ó, monta a sigla dele, MRU. Quem está em MRU está em quê, pessoal? MRU ou repouso, nenhuma alteração de velocidade, resultante zero, tá vendo?
Então ele escondeu essa informação aqui de você, ó, linha reta sem alterar a rapidez, retilíneo e uniforme. Se ele está em MRU, é porque a resultante é zero. Então vamos ler aqui, quais são as características da sua resultante? Diferente de zero não, diferente de zero não. É zero apenas quando o drone... Não. Seja constante na horizontal ou na vertical, não tem força resultante. É zero, independentemente da direção do movimento. Claro, pessoal, não importa a direção do movimento. Se ele é reto uniforme, pode ser para cima, para baixo, para nordeste, para noroeste, para leste, para oeste. Se movimentou em linha reta e uniforme ou ficou em repouso, o resultante é zero. Não importa a direção do movimento. Tá bom, pessoal? Por isso que é a D. Beleza? Agora é um exercício muito bom ainda referente a essa situação. Ó, essa figurinha aqui. Essa que você tem na apostila, tá? Essas duas aqui eu fiz para vocês. Olha a que você tem na apostila aqui. Ele fala assim, ó. Há 3 forças aplicadas no drone. Aí você olha na figura que tem na apostila e desenhou só 2. Por quê? Tá faltando uma. Ele fala assim, ó. Há 3 forças no drone, sendo que 2 delas estão desenhadas, tá vendo? Então, peraí. Tem 3? Tem. 2 estão desenhadas? Estão. Pessoal, tá legal. Quais as características da força de resistência do ar? Tá vendo, pessoal? Ele deu aqui, ó, a força de sustentação. Ele deu a força peso. E tá faltando agora a terceira força. Por quê? Porque a terceira força entra e equilibra tudo. Nós não acabamos de discutir que no MRU a resultante tem que ser zero? Então, essa F, essa P e mais a terceira força, que ele pergunta, ó, quais as características da terceira força? Ó, há 3 forças no drone, sendo que 2 estão representadas. Quais? Essa F, que é essa peso, perdão, P aqui, e a força de sustentação, que ele chamou de F, que não deixa ele cair. Qual que está faltando desenhar aí? A resistência do ar. Então o peso, a de sustentação e mais a resistência do ar, olha só, a força peso, a de sustentação e mais a do ar que ele está pedindo, se você somar tem que dar zero. Então o que eu fiz, pessoal? Olha aqui do lado, ó. Eu peguei a força de sustentação, que é o F, desenhei. Do jeitinho que está aqui, olha os quadradinhos, 1 para a direita, 4 para cima, tá vendo, pessoal? 1 para a direita, 4 para cima, a verdinha. Depois eu fiz o peso, ó, método do polígono, lembra, pessoal? Onde a F termina, o peso começa. Onde a F termina, eu encaixei o peso. Ó. Primeiro desenhei a F, depois eu encaixei o peso. E aí a resistência do ar vai fechar o polígono para dar zero, né, gente? Lembra da aula passada que eu disse a vocês que quando as forças somadas já fecham o polígono, quer dizer, eu começo da F, depois desenho, ó, cabecinha da F na bundinha do peso, cabecinha do peso na bundinha da força de resistência do ar, que vai fechar o polígono para dar zero a soma, eu acabei obtendo a força do ar, ó. Então a força de sustentação somada com a força peso, e que são esta verdinha aqui, essa azul, aí eu acrescento a última que falta a essa figura para fechar, para voltar no começo. Então o que a força do ar fez, pessoal? Fechou essa figura para que a soma de sustentação, que é a verde, mais o peso e mais do ar, volte ao ponto de partida. O que caracteriza isso? Chamado polígono de soma zero. Então olha aqui, pessoal, sustentação F, cabecinha dela na bundinha do peso. Tá? Agora esse espaço em branco que tá aqui, que estava aqui, eu fechei com a força do ar. Então a força do ar é a terceira força que faz com que essa soma desses 3 termos dê zero. Lembra, pessoal, quando as 3 forças atuantes sobre o corpo já fecham o polígono, é o polígono de soma zero. Agora ele pergunta quanto vale o módulo dela. Eu peguei essa força F aqui do ar, pessoal, que a gente achou fechando essa figura, e te destaquei esse triangulinho que você está vendo aqui, ó. Recortei aqui. Tá vendo esse triangulinho aqui? E desenhei aqui, ó, ela, 2 quadradinhos aqui e 1 aqui. Como cada quadradinho vale 5, aqui tem 10 e aqui tem 5, né? Então o que eu fiz? Recortei esse triangulinho aqui que você está vendo, trouxe para cá, olha aqui, gente, ó. Então aqui tem 10, aqui tem 5, apliquei o Pitágoras. Força do ar ao quadrado é 10 quadrado mais 5 quadrado, vai dar 5 raiz de 5. Então o módulo é 5 raiz de 5. E o ângulo formado em relação à vertical, olha aqui, pessoal, aqui tá ela, né? Em relação à vertical, esse ângulozinho aqui, eu apliquei uma tangente, ó. A tangente desse θ é cateto oposto, que é o 5, pelo adjacente, que é 10. Vai dar meio a tangente, certinho, ó. A intensidade dessa força é 5 raiz de 5 e a sua tangente vale meio. Tudo bem? Então deixa eu falar um pouquinho mais desse exercício, pessoal, só mais um pouquinho. O drone, a força peso,
a força de sustentação. Ele disse que esse drone está em MRU, então está faltando uma força para a soma da zero, porque se você colocar só a sustentação, que é a verde, e só o peso, que é azul, o polígono fica aberto. Então você completa o polígono com a força de resistência do ar. Para o polígono em que as três forças somadas fecham já o polígono, não há espaço para resultante, é um polígono de soma zero, tudo bem? Aí eu achei essa força que faltava para fechar o polígono. Essa força do ar aqui, 2 quadradinhos na vertical, 1 na horizontal. Destaquei esse triângulo, trouxe para cá, forma um triângulo 10 por 5, apliquei o Pitágoras, achei o módulo dele. E apliquei a tangente aqui, cateto oposto 5 por adjacente 10, achei a tangente, ok, queridos? Bom, pessoal, fizemos as aulas 9 e 10, tá? Semana que vem a gente volta já com horário de aulas um pouco mais... As aulas voltam oficialmente semana que vem, né, gente? Eu vou colocar a nossa aula mais no dia da aula. Eu vou colocar o nosso vídeo no dia da aula, tá? Para ficar certinho, porque agora como o ensino médio não tá mais em férias, eu tenho que ajustar os horários. Então, as aulas vão ser postadas agora sempre no dia que eu dou a aula, que vai ser na terça-feira. Então, vocês têm até terça-feira para assistir essa aula e fazer as tarefas, tá bom? Que tarefas? Terminando as aulas 9 e 10, pessoal, lá no finzinho tem o que eu já disse? A orientação de estudo, tanto na 9 como na 10, tá? Tudo bem? Procurem fazer tanto da aula 9 como da aula 10, pelo menos a tarefa mínima e a complementar. Não precisa, se sobrar tempo para fazer os extras, tudo bem, mas pelo menos a tarefa mínima e a complementar, ok, queridos? Então, espero que vocês fiquem bem, um grande abraço e até a semana que vem, ainda na apostila 2, né? Fizemos as aulas 9 e 10 hoje, vamos fazer as aulas 11 e 12 semana que vem, ok, pessoal? Grande abraço a todos e até breve.